Quais são os fatores que vão interferir na nossa voz, tá? Os que a gente já conhece, né? O tabaco, o fumo, o álcool, bebidas gasosas e o café. A desidratação, então, tomar aguinha é sempre bom, né? As drogas, uma alimentação desregulada com muito gordura, né? Com muitos condimentos, também prejudica. O nosso vestuário, principalmente os vestuários que comprimem a região da respiração, que fica aqui na laringe, e lá embaixo, na região da respiração costal diafragmática, próxima à cintura. Atos vocais inadequados, nós vamos ver gritar, falar alto, tá? Ar-condicionado, se não usar a técnica adequada, nós vamos ver também já já, tá? Alterações hormonais, então a mulher na menopausa, ou fazendo ingestão de anticoncepcionais, isso também pode fazer alteração. O homem na muda vocal, né, que são alterações hormonais. Uso de medicações, medicamentos que possam atrapalhar tanto as questões hormonais ou medicações que são de uso contínuo e que podem afetar a voz, né, com o prolongamento desse uso, e instalações inadequadas no ambiente de sala de aula, que eu vou falar para vocês, e as alergias. Isso também influencia na nossa voz ficar mais sadia ou menos sadia. Quais são os sintomas que a gente tem quando a gente está usando nossa voz de forma errada e está abusando demais da nossa voz? Então, cansaço vocal, após uma aula, no final do dia, geralmente eu estou cansada e minha voz está cansada. Rouquidão, a voz geralmente está aquecida no começo, depois tá rouca no começo ou fina, vai começar a aquecer, mas depois que ela desaquece, passou meia hora da aula, já estou rouca ou já não consigo mais falar. O pigarro, né, o famoso pigarro, que é prejudicial. O pigarro e a tosse, que está lá embaixo, né, que é um dos sintomas de mau uso, ele é comparado a uma barroada, né, de dois veículos a 80 quilômetros por hora. É como se eu pegasse as minhas duas pregas vocais e chocasse uma contra a outra de forma muito abrupta e fazendo com que ocorresse lesão na parte interna da prega vocal. Com a repetição do hábito, né, porque o pigarro ele se torna um vício, né, sequencialmente, e a tosse esporádica a gente pode controlar, não tem problema, mas isso se tornando um hábito, eu vou causar lesão na minha prega vocal pelas coaptações muito fortes que a prega vocal vai dando ao longo do tempo e ao longo da repetição do hábito. Coceira ou ardência de garganta, secura na boca, e aí a ingestão de água, né, preciso fazer a ingestão de líquidos. Líquidos gelados, em alguns momentos, nós vamos ver também, quando for falar de saúde vocal, quando eu posso utilizar, se o professor pode, em que tempo ele pode utilizar essa parte gelada. Respiração inadequada, porque geralmente nós, professores, temos nossa respiração de forma inadequada, não trabalhamos a nossa respiração para dar aula, não temos esse suporte, e acabamos respirando tudo aqui com o suporte torácico, tudo aqui em cima. E essa respiração superior, ela não nos dá sustentabilidade para continuar uma aula de 1 hora e meia, 2 horas. E aí eu vou cansando e vou forçando, sem perceber, a prega vocal para sair aquelas consoantes no final, aquele finalzinho do parágrafo da aula, e isso vai forçando, certo? A tosse eu já falei, a azia, né, problemas de estômago, o ácido que vem do estômago, banha a prega vocal, e aí, como é ácido, ele vai danificando a prega vocal, vai causando irritações e lesões na prega vocal. Gritar e o gargalhar na mesma intensidade, certo? A perda total ou parcial da voz e falar em ambientes com bastante ruído durante muito tempo. Quais são os sinais de alerta para o professor? O que a gente precisa ficar assim, a posto durante a nossa atividade vocal? Primeiro, é se você começa a ter uma voz de um tipo e depois essa voz vai se enfraquecendo ao longo do tempo. Um período, no final da aula, a voz já não é a mesma. Né? Voz mais rouca na sexta-feira, por exemplo. Ou uma má qualidade vocal, uma boa qualidade vocal após o final de semana, e durante a semana a voz já vai se perdendo, e na sexta-feira isso já está horrível, né? Voz rouca por vários dias, lembrando que após de 7 a 10 dias com voz com rouquidão, é bom procurar um profissional, tá? Um otorrino para fazer exames, que isso não é normal.
quebras na voz durante a explanação, então tá dando aula, a voz de repente quebra, cai, aí tu tenta deglutir, faz o pigarro ou a tosse, que já não é adequado, e aí a voz volta e tu continua dando aula, certo? Diminuição na flexibilidade vocal, ou seja, a voz está tranquila, de repente eu começo a ter uma voz trêmula, a voz começa a ter picos, às vezes muda, grave, ou fica muito ruim de explanar, eu dou uma pausa, certo? Diminuição no volume da voz, eu tinha uma voz cortada, uma voz que atingia lá o final da sala, agora eu já não tenho mais essa voz, né? Esforço para falar, eu não precisava me fazer tanto esforço, agora eu estou fazendo bastante esforço, às vezes eu grito, falo muito alto, quando eu estou me percebendo eu estou gritando. Uma voz mais grave do que o início da profissão, somente para as mulheres, eu comecei com um tom de voz e de repente estou notando que minha voz está ficando um pouco mais pesada, um pouco mais grave do que o início da profissão. Essas são algumas das alterações que eu preciso, como professor, perceber para tomar uma decisão de mudar e verificar o que está errado para não perder totalmente a minha voz para minhas aulas. Tá? E o que isso vai ocasionar? Primeiro, eu posso apenas ter uma fadiga por conta de várias aulas que eu dei. Essa semana eu tive várias aulas online, passei vários dias na frente do computador, falando com vários alunos de várias salas, e no final da semana minha voz fadigou, cansei, tá? E isso é uma alteração que pode acontecer por conta do uso, né, aumentado, vamos supor, nessa semana da minha voz, de bastante aula. Outra, eu posso ter tensão a nível de pescoço e escápula, tá, que é chamado músculo esquelético. Toda a minha área de pescoço, lateral do pescoço, região escapular, atrás do pescoço, é uma tensão na cabeça, eu mexo, viro e fica tudo duro, o ombro, né, dói tudo, tá? Eu começo a ter uma tensão exacerbada nessa região. Nódulos de prega vocal, tá? Pólipos, que são nódulos aumentados. Edema de Hayek, que é um edema que se estabelece na parte interna da prega vocal, nós vamos ver. E o próprio câncer de laringe, que é uma fatalidade muito maior, que envolve outras questões que não só o uso profissional da voz, tá? Mas como é uma alteração que nós possamos encontrar, eu trouxe para a gente visualizar. Esse aqui é a laringite, que é esse cansaço vocal, essa tensão no músculo, causa essa laringite. Nada mais é que uma inflamação de prega vocal. Ela está grossa, espessa, avermelhada. Ou seja, ela está te dizendo que está cansada, que precisa de um ajuste, que precisa de um tempo, tá? Esse é é o que mais acontece, né, no começo das alterações vocais, que a gente deve ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. Professora, volta, se a gente fizer o tratamento, tem cura isso aí? Tem. A laringite, ela pode ser tratada, voltar a ter a prega vocal normal, mas tem que evitar o que tá fazendo você ter laringite, né? Que são as causas dessa laringite. Tá? Então, só fazer o tratamento com medicação, com exercícios, resolve, mas você pode voltar a ter, então tem que fazer as atividades que a gente vai citar no final para que isso não volte. As hemorragias, isso acontece quando existe um abuso vocal muito grande, um grito, um estresse muito forte ocasionado, então eu posso ter uma hemorragia de prega vocal, okay? Ou seja, sangramento de prega vocal. Os mais comuns entre nós professores, pelo uso contínuo da voz, que são os nódulos de pregas vocais, os famosos calos de pregas vocais, certo? Esses nódulos geralmente são bilateral, tá? Nós temos aí as duas setinhas menores, que evidencia os nódulos de prega vocal, e esses nódulos de prega vocal, eles não fazem com que a gente, não permite que a gente feche a prega vocal de forma adequada. E aí eu vou causar uma voz cansada, uma voz rouca, no final da aula já não vou conseguir mais fechar direitinho a minha prega vocal, a voz não vai sair de forma de qualidade, eu não vou conseguir realmente dar uma aula mais assertiva, com uma voz bem melhor do que eu conseguiria se eu não tivesse a prega vocal.
Os pólipos, que é uma alteração com edema um pouco maior, tá? O nódulo vocal nós conseguimos remediar com terapia. O pólipo vocal, ele é de cirurgia, tá? Eu não consigo fazer uma retirada, eu consigo melhorar com as terapias vocais, mas ele não sai por completo. E a maioria das indicações são para a cirurgia, tá? O edema de Hayek, que é um edema, como eu falei para vocês, na face interna da prega vocal, onde a prega vocal ela se infla e causa essa bolha, né, que é mais comum em mulheres fumantes, certo? O câncer de laringe, que é uma alteração demasiada na prega vocal e que causa toda uma lesão na prega e que eu preciso fazer a retirada total da laringe para conseguir ter um bom rendimento, né, para a pessoa conseguir ter uma vida mais adequada. Se eu retirar a laringe, eu não tenho como mais produzir voz pela laringe, tá? Existem algumas técnicas de uso do esôfago para emitir, fazer com que a gente tenha emissões vocais, mas nunca é com a qualidade da nossa prega vocal, que foi feita exatamente para isso, certo? Mas é muito raro o câncer de laringe em professor só pelo mau uso ou abuso de vocais, tá, gente? Eu coloquei aqui para a gente verificar as lesões que acontecem, para vocês poderem ficar informados quanto a isso.